Boa tarde a todos, uma vez mais, desde ontem, encontramos-nos agora para o segundo dia das nossas jornadas, as jornadas de mais perto, promovidas efetivamente pela Associação Algarvia e que têm a ver, na realidade, com a acessibilidade digital e com, portanto, o programa, hoje vamos falar acerca da acessibilidade das políticas de inclusão, formação e da empregabilidade. Temos connosco hoje duas pessoas que nos são muito queridas aqui na nossa associação. A doutora Madalena Feu e a doutora Margarida Flores, que são de facto, eu diria bem, dois anjos que nos trazem ao colo e que nos protegem e ajudam diariamente no âmbito desta política da diferença e do apoio à diferença e, de certo modo, portanto, na valorização daqueles miúdos, daqueles jovens, já são adultos, o mais velho já tem 50 anos, portanto isto é uma escola onde se entra e nunca mais se sai, nunca mais se sai. E depois, a dada altura, já também são alunos e frequentadores da escola, embora em casa, online, em espelho, as famílias, porque tudo o que aqui se passa se reflete depois incondicionalmente nessas famílias. Vamos então passar ao primeiro painel de hoje, com a doutora Madalena Feu, que é delegada regional do IFP no Algarve, e que nos vai falar acerca da acessibilidade nas políticas de inclusão, como eu dizia, na formação e na empregabilidade. Temos como moderador Dr. Mário Pereira, da Forman. Em primeiro lugar também, ou por outra, não queria deixar de referir também e de enviar um abraço muito agradável, muito fraterno, virtual também, à doutora Anabela Baltazar, a nossa técnica de língua gestual portuguesa, que nos acompanha permanentemente, com aquela generosidade própria de quem transmite através dos gestos o amor que a todos nos vai no coração. Passava então, sem mais, à doutora Madalena Feu para que possa efetivamente falar acerca destas políticas, da acessibilidade das políticas na inclusão, formação e empregabilidade. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente da APP-ACDM. Eu agradeço as suas palavras, o sentimento é recíproco e começo por cumprimentá-lo e a todas e a todos que estão presentes neste painel e nestas conferências na sua pessoa. E cumprimentar também a doutora Margarida Flores, minha parceira diária, e todos os outros, o moderador da minha mesa. Isto assim à distância é muito mais complicado, é mais fácil por um lado e é mais complicado por outros, porque de facto não vemos tanto as pessoas e é importante para estabelecer uma melhor comunicação o estarmos a ver a todos, e aqui à distância é muito útil, muito bom, e é sobre isso também que vamos falar nas nossas relações à distância, mas traz outras dificuldades que é não estarmos todos juntos, e é sempre bom estarmos todos juntos presentes. Eu devo dizer que é com muita satisfação que eu aceitei o vosso convite, e hoje tem um sabor especial, porque é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, e portanto estamos todos, e naturalmente a Margarida vai falar nisso, conhecendo-a eu como a conheço, e é de facto celebrar a diversidade todos os dias, mas hoje em especial neste dia, para nos relembrarmos todos, efetivamente a inclusão é muito importante para o desenvolvimento social, e darmos lugar a todos e voz a todos, é para isso que nós estamos cá todos os dias a trabalhar. E portanto gostaria também de começar por aí. Dizer também que eu senti-me um bocado, digamos, baralhada no tema, e tive aqui alguma dificuldade em preparar e em estruturar algumas ideias relativamente àquilo que me foi pedido, porque é um tema de facto muito importante e eu temo não estar à altura do tema em si, porque de facto ele é tão geral e é tão agregado, é tão transversal a todas as valências da sociedade, que o IFP é uma pequena parte desse puzzle. E, portanto, senti-me um pouco como é que eu agora vou gerir isto. Estão-me a pedir para falar em políticas de emprego e de formação e na acessibilidade no âmbito dessas políticas, e particularmente no programa InCode, e eu sinto que efetivamente o IFP é uma pequena parte disso.
e, portanto, optei por estruturar aqui três áreas que vou falando. Tenho um PowerPoint que eu vou partilhar e vou fazê-lo através de um PowerPoint porque acho que é mais simpático e mais fácil de ver, mesmo para eu seguir. E iria compartilhar agora, eu acho que me tenho que colocar como anfitriã. Vamos lá ver se eu consigo compartilhar de facto. Compartilhar. Já está. Já estão? Já Estão a está, ver? já. Agora tenho que ser anfitriã para ser eu a gerir Exatamente. isto. Com todo o gosto. Muito obrigada. Já estou a gerir, pronto. De facto, o tema que me foi pedido são a acessibilidade das políticas de inclusão, formação e empregabilidade e o programa InCode 2030, e eu, como estava a dizer, eu estruturei isto em três grandes áreas. Um primeiro, que é o enquadramento, em que, no fundo, falar um pouco sobre qual é o estado da nação, entre aspas, sobre como é que estamos e o que é que leva, o que é que está por trás das políticas públicas nesta matéria, no âmbito da transição digital e no âmbito digital. Depois de falar de uma forma muito rápida e muito sintética naquilo que são as respostas de política pública, o InCode naturalmente foi como foi pedido, mas também o plano de transição digital, onde hoje, que foi aprovado este ano e onde hoje o InCode 2030 está integrado. E depois também de uma forma muito genérica, quais são as respostas do IFP, no âmbito da transição digital, quer a forma como o IFP se está a organizar, quer as respostas que o IFP tem que dar. E, portanto, ou dá. Numa lógica, e eu gostaria de reforçar isto, porque as respostas que o IFP dá ao nível da formação, da qualificação e no âmbito das medidas que se inserem nas políticas públicas, são medidas que são dirigidas a todos. Nós temos programas de reabilitação, que a APPC, a ACDM conhece e outras entidades da reabilitação conhecem, mas nesta matéria nós estamos a falar em medidas que não são específicas para a deficiência, são específicas para todos os cidadãos, tenham eles que particularidade tenham. E o que o IFP tenta fazer é adaptar os seus meios e adaptar as suas medidas a quem nos procura, independentemente das suas especificidades. Portanto, eu temo que possam parecer demasiadamente genéricas, mas poderei depois dar alguns exemplos concretos sobre algumas experiências que temos tido e que a doutora Cândida hoje teve a simpatia de me falar e eu própria já abordar isso de uma forma mais detalhada com o Serviço de Formação Profissional que está a trabalhar nesse sentido, e é um pouco isto, um sumário daquilo que eu irei apresentar. E começaria então pelo enquadramento e por dizer que não é de agora, de há uns anos para cá tem vindo a emergir uma sociedade que está a funcionar cada vez mais em rede, todos nós temos vivido isso, e com recurso às novas tecnologias, e já vem desde a segunda metade do século XX. A questão é que cada vez mais estas mudanças se fazem mais rápido, de forma muito rápida e por via de facto das tecnologias. E com isso, e com uma mudança e uma transformação tão rápida, nós estamos cada vez mais a viver numa sociedade que apela ao conhecimento, que apela à informação e que está permanentemente em transformação e, como eu disse, uma transformação que cada vez é mais rápida. A pandemia este ano vem-nos mostrar de uma forma muito evidente isto mesmo. Este ano, quando fizemos o balanço deste ano, nós este ano parece que mudámos quase 10 anos face ao estado em que estávamos antes de 2020, do ponto de vista do digital e da relação uns com os outros. E a forma como estamos aqui hoje a falar, recorrendo às novas tecnologias, é a prova disso mesmo, porque se não tivesse acontecido 2020, nós provavelmente estaríamos num anfiteatro, todos juntos a falar uns com os outros. E aqui é de facto uma mais-valia das grandes tecnologias que nos permite aproximar de muitas outras maneiras. Mas é preciso ser capaz de funcionar com elas. As transformações que estão a introduzir mudanças estruturais profundas no tecido social atual em todas as suas valências. Na sociedade em geral, no emprego, nas organizações, na forma como vivemos, mudanças a um nível transversal. E que tem, como tenho vindo a dizer, as novas tecnologias de informação e comunicação como um acelerador, quer nessas valências, na economia, no emprego, na vida dos cidadãos, nas empresas e nas organizações. Enfim,
São, de facto, mudanças que podemos dizer que são em todas, mas mesmo todas, as dimensões da sociedade em que vivemos. E muitas vezes nem nos lembramos disto, mas nós próprios vamos embarcando e vamos entrando no seu uso, sem muitas vezes nos darmos conta e nem fazermos retrospectivas de como estávamos atrás, há meia dúzia de anos atrás. E eu trago aqui alguns exemplos. Hoje em dia, com um telemóvel, nós acedemos a tudo, acedemos às agências bancárias, acedemos a viagens, a marcação de viagens, acedemos à compra de bilhetes de museus, até podemos fazer visitas virtuais a museus e basta-nos um pequeno telemóvel, conforme aqui está demonstrado. Podemos fazer compras através da internet nos supermercados e até nos levam as coisas a casa sem podermos sair, sem sairmos do nosso local, no local onde vivemos, onde habitamos. Cada vez mais se recorrem a plataformas eletrónicas. No caso, trouxe aqui o exemplo da Uber, mas também a outras plataformas e a outras apps para adquirir outro tipo de serviços. Este é de transporte, mas são plataformas eletrónicas com que nos relacionamos e com que adquirimos serviços cada vez mais hoje em dia. Tudo o que quisermos através de um telemóvel. E com o número de um cartão magnético, nós vamos a todo lado, compramos, mandamos buscar refeições aos restaurantes através tudo de plataformas eletrónicas. Com um motor de busca como o Google, nós temos acesso a toda a informação que queremos. Há uns anos atrás nós tínhamos livros, tínhamos bibliotecas, muitas vezes tínhamos dificuldade em aceder a essa informação. Hoje basta um clique no Google, colocar as palavras-chave e nós temos toda a informação. Obviamente que vamos ter que ser capazes de ter conhecimento para separar aquela que é boa informação da má informação, e temos que ter essa análise crítica, que é outra coisa tão requerida no uso dos digitais. O MBWay, em que se podem fazer compras, todas as transações comerciais e pagamentos através do MBWay. O próprio Estado, que cada vez se relaciona mais com os cidadãos e com os seus utentes através de plataformas eletrónicas e da app, as bases do governo para a contratação pública, enfim, todos os meios para podermos estar todos a falar, como nós estamos aqui, o exemplo concreto, as videoconferências, as reuniões de trabalho à distância, é um manancial de meios que nos permite, hoje em dia, pôr em contacto uns com os outros e, fundamentalmente, estarmos em contacto, que é outra, com o mundo. Não estamos só aqui nas nossas casas, estamos nas nossas casas em contacto com todo o mundo. E isto, de facto, é muito bom, mas tem também outras dificuldades e traz-nos outros obstáculos. Porque, fundamentalmente, para uma utilização plena e correta e potenciada de todos estes recursos que são hoje em dia postos ao nosso dispor, é preciso ter conhecimento, é preciso ter informação, é preciso ter competências específicas para o efeito e é preciso estar capacitado para o seu uso pleno e autónomo. E, portanto, logo aqui nós percebemos que se calhar não estamos todos ao mesmo nível de acesso a estas tecnologias e estaremos todos ao mesmo nível. De facto, existem ainda muitas diferenças ao nível dos cidadãos por diversos fatores, por geografias, porque muitas vezes estou numa terriola que não tem acesso à internet, por idades, o grau de acesso nas idades, as pessoas mais idosas têm dificuldades em aceder, por género, a própria escolaridade, a situação económica e outras situações que têm a ver com aspectos específicos de cada um de nós, um dos quais se enquadram as pessoas com deficiência, que poderá trazer a necessidade de se encontrarem recursos especiais para que, de facto, possamos colocar todas as pessoas com possibilidade de acesso a tudo aquilo que é uma mais-valia, um benefício para a sociedade trazido pelas novas tecnologias. Existe, de facto, ainda um fosso digital nesta matéria, chamado fosso digital, que conduz a desigualdades sociais e, por sua vez, em última instância, pode conduzir à desadaptação e à exclusão. E é, de facto, neste campo
que as políticas públicas de combate às diferenças e de encontrar, assumem a sua importância e a sua relevância, porque tem que ser através das políticas públicas que estas diferenças têm que ser minimizadas e que os acessos têm que ser facilitados a todos, de maneira a que não têm que ser acessos iguais, porque as pessoas não são iguais, mas os acessos adaptados a cada um, para que cada um possa aceder àquilo que são os benefícios desta. E estas políticas públicas têm que garantir respostas que eliminem as diferenças e as barreiras com que todos nos confrontamos e que diminuam fundamentalmente este fosso digital. E tentar perceber e clarificar quem tem acesso a computadores ou à internet ou quem não tem, quem os sabe e quem os consegue utilizar e quem não sabe ou não consegue, quem compreende os seus mecanismos e quem não compreende. E, sobretudo, promover a literacia digital e o desenvolvimento digital, que inclui a organização de recursos, de meios, de todas as respostas necessárias para promover a literacia digital para todos, de forma a que todos possam viver e participar numa sociedade que é cada vez mais marcada pelo conhecimento, pela tecnologia, bem como usufruir de todas as valências e benefícios que esta oferece. E é fundamentalmente disto que estamos a falar, porque se calhar nós estamos aqui 3, 5, 6 pessoas e mais todos aqueles que nos possam estar a ouvir, e entre nós não estamos todos em pé de igualdade relativamente à forma como utilizamos e como pomos em prática e operacionalizamos o recurso a estas tecnologias. Eu própria tenho muitas dificuldades em muitas coisas e cada um se calhar também terá as suas, mas é de facto uma situação que é preciso garantir que não aconteça para que as coisas possam evoluir da melhor maneira para todos. A formação e a qualificação dos cidadãos em geral e a criação de condições de acesso facilitadoras que minimizem estas barreiras numa lógica de adaptação permanente às transformações, porque isto é um processo, isto não vai parar nunca, isto vai continuar sempre, é assim desde a pré-história, nós fomos sempre evoluindo, agora os recursos são outros, sobretudo aquelas que são as transformações que são geradas pelas novas tecnologias da informação e da comunicação, e numa lógica de aprendizagem ao longo da vida, são efetivamente aspectos essenciais que as políticas atuais e que estão em vigor trazem para cima da mesa e procuram salvaguardar. Porque importa, de facto, assegurar uma elevada capacidade participativa de todos os cidadãos numa sociedade que se quer democrática e inclusiva. E, portanto, é neste sentido que as políticas se enquadram e procuram respostas e meios para salvaguardar esta situação, estes princípios, estes valores. Relativamente, e agora feito este enquadramento às políticas públicas de inclusão, informação e empregabilidade, pediram-me para falar no programa InCode 2030. Este programa foi criado e aprovado pela resolução do Conselho de Ministros número 26/2018, de 8 de março, mas neste momento, hoje é abrangido e já está integrado naquilo que é o Plano de Ação para a Transição Digital e que foi aprovado este ano em abril pela resolução do Conselho de Ministros número 30, de 21 de abril. E, portanto, não só agarrar-me ao InCode, vou fazer só dizer o que é que consta no InCode e o que é que se preocupa, o que é que procura o Plano para a Transição Digital, que no fundo é o chapéu que agrega todas as medidas e o plano de ação que está previsto para a transição digital e para preparar cidadãos, empresas e organismos para essa transição digital. E, portanto, recorrendo, indo primeiro ao programa InCode 2030, um programa de 2018, foi uma iniciativa integrada e é uma iniciativa integrada de política pública, também com caráter transversal, que tem metas e ações para todas as dimensões da sociedade portuguesa e que visa colocar, ou que visou na altura, foram os princípios que nortearam a definição do programa InCode, colocar Portugal no grupo dos países europeus de topo em matéria de competências digitais e trabalhar nesse sentido, e
reforçar as competências digitais e a capacitação da população portuguesa em geral para se adaptar às transformações digitais em curso, numa ótica de exercício do direito à cidadania e promoção da inclusão numa sociedade cada vez mais desmaterializada, numa ótica de promover o emprego num mercado cada vez mais digitalizado e de promover o conhecimento e a informação, levando o país a participar em redes internacionais de investigação e desenvolvimento na área do digital. O programa InCode estrutura-se em 5 eixos, que passam pela educação, pela inclusão, mas que neste momento estão refletidos, e não quero perder muito tempo com isto, mas que estão refletidos no plano de transição digital e que basicamente mantém os mesmos princípios de investimento nas pessoas e nas qualificações ao nível digital, tem uma visão e define uma visão estratégica global e integrada para a transição digital, tem uma abordagem também transversal, mantém estes princípios e define um enquadramento institucional em matéria de transformação digital, mas sobretudo o que traz de importante e de mais concreto é um plano de ação na área do digital que prevê e que define iniciativas estruturadas e combinadas e que possam ter um impacto imediato. E, portanto, no âmbito deste plano de transição digital, basicamente ele está estruturado, ele tem as preocupações e direciona este plano de ação com ações dirigidas ao cidadão em geral, com ações dirigidas às empresas e com ações dirigidas ao Estado, de forma a que o Estado, ele próprio, se organize e acompanhe a transição digital e, sobretudo, crie uma maior proximidade a quem o procura, os organismos do Estado, crie formas mais simples de resolver os problemas e, no fundo, potencie tudo aquilo que as novas tecnologias poderão trazer na melhoria da qualidade do serviço que presta, na melhoria da proximidade aos cidadãos e de respostas mais fáceis, mais simples, mais ágeis. Se baseia fundamentalmente em 3 pilares, que é o pilar 1, que é a capacitação e a inclusão digital das pessoas, todas, independentemente das idades, das problemáticas, da sua situação. Um segundo pilar que se direciona para a transformação digital do tecido empresarial português e o terceiro pilar que se direciona para a digitalização do próprio Estado e dos organismos do Estado. Relativamente ao primeiro pilar, que é aquilo que eu considero que aqui mais nos interessa, este pilar tem áreas estratégicas, as áreas estratégicas e ações enquadram-se no âmbito da educação digital, na formação profissional e na requalificação para a área do digital e na inclusão e na literacia digital de todos os cidadãos. Há catalisadores, aceleradores para a transição digital que estão previstos de uma forma transversal para estes 3 pilares e que basicamente vêm trazer para cima da mesa aspectos que têm que ser salvaguardados e que importam na implementação de todo este plano e que têm a ver com a regulação dos sistemas, com a privacidade, com a cibersegurança e com a ciberdefesa, porque todos sabemos também o que pode pôr em causa a utilização dos meios digitais e à distância, que não estão tanto sob o nosso controle e que podem trazer, como já tem acontecido, ataques, os hackers a entrar nos sistemas informáticos, começam a haver já não os piratas do mar, mas os piratas do digital, e isto pode pôr em causa alguma a segurança das organizações e das pessoas e é preciso salvaguardar isto. A economia circular dos dados, a conectividade e a criação de infraestruturas e dos estabelecimentos das redes, as tecnologias disruptivas que inovem, que criem e que possam trazer valor acrescentado àquilo que é feito, o alinhamento daquilo que é feito em Portugal com a estratégia europeia, daquilo que está pensado para Portugal neste plano de transição digital com a estratégia europeia e também a sua comunicação e promoção e informação a todos. Basicamente, o plano não vale a pena explorar muito mais, eu gostaria então passar ao ponto 3 e que tem a ver efetivamente com o IFP e com as respostas do IFP. E relativamente ao IFP, eu separei isto em 2 áreas e que é importante, esta primeira tem mais interesse para dar a conhecer o que é que o IFP está a fazer no âmbito do pilar 3 do Plano de Transição Digital. Ele próprio, Instituto de Emprego,
a organizar-se, a reorganizar-se e a preparar-se para acompanhar esta transição digital e para melhorar as respostas aos seus principais beneficiários, que são os candidatos a emprego e que são as empresas, e tem a ver com a organização interna que os serviços estão a fazer para se visando esta adaptação às transformações digitais e integrando todos os princípios estratégicos referidos já para o plano de transição digital. E aqui só para muitos exemplos, não vale a pena focar muito tempo nisto, mas trago como exemplo o portal do IFP Online, com que neste momento a todos os serviços, a maior parte dos serviços, e nomeadamente ao nível da relação com as empresas e na relação com os candidatos, muitos dos problemas as pessoas podem resolvê-los através do IFP Online sem a necessidade de recorrer fisicamente aos nossos serviços. A questão da desmaterialização dos nossos processos técnicos, financeiros e administrativos, os workflows, isto é um processo que está em curso. Temos já alguns desmaterializados, outros não, mas tem-se dado um grande avanço. Este ano veio ajudar. Neste momento estamos num processo que vai ser uma revolução a nível da nossa orgânica interna e que tem a ver com a desmaterialização dos processos administrativos ou financeiros e dos interfaces que se vão criar a partir daí, o que vai simplificar muitos procedimentos e que nos vai permitir responder de formas muito mais rápidas às empresas e os pagamentos e tudo por aí, ao nível administrativo e financeiro. A implementação do trabalho à distância, isto que veio muito, eu devo dizer que se no dia 13 de março me tivessem perguntado se era possível nós este ano avançarmos para aquilo que avançámos, para a organização do trabalho à distância, para os teletrabalhos, para a organização de reuniões à distância, para a organização da formação à distância, era algo que já estávamos há algum tempo, desde 2018, desde que o Encode foi definido, a tentar implementar e com resistência de todos os lados, por parte dos próprios utentes, por parte dos técnicos, nós em 2 meses, e a necessidade aguça o engenho, o povo diz e é bem verdade, em 2 meses passámos de um paradigma para outro completamente diferente. Foram 2 meses e que a assumir tarefas e a assumir formas de trabalhar diferentes que eu julgo e acredito que já não vão deixar de existir, Vamos desenvolvê-las, melhorá-las e tentar acompanhar esta mudança tão rápida que tivemos que fazer durante este ano. E também o sistema, a nossa app, a que todos podem aceder a partir de um telefone para gerar senhas de atendimento e marcações por via eletrónica, e também, muito importante, isto é importante a todos os níveis para que se possa de facto implementar este conjunto de ações, que são algumas dentro daquelas que temos estado a fazer, a formação dirigida a todos os trabalhadores do IFP, na capacitação no uso das novas tecnologias e, sobretudo, também recorrendo muito já internamente e agora também já externamente a metodologias de formação em e-learning e em be-learning. Muitas das formações que nós técnicos, dirigentes e técnicos já estamos a fazer é com módulos tutoriais por via da internet, em que nós vamos gerindo e vamos fazendo ao nosso ritmo e com um resultado bastante satisfatório e eficaz relativamente às aprendizagens que temos vindo a fazer. E em termos de organização interna do IFP, alguns exemplos. Mas fundamentalmente aquilo que eu acho que vos interessa e que interessa a todos é aquilo que estamos a fazer em termos de respostas, em termos de medidas de formação e apoio ao emprego. E aqui, mais uma vez, eu reforço que o IFP tem no seu quadro, independentemente dos programas da reabilitação, que todos conhecem já, o ano passado tive a oportunidade de estar aqui nestas mesmas jornadas a apresentá-los, mas todas as nossas medidas de formação, cada vez mais vai ser assim, todas as nossas medidas de formação e de emprego que estemos dirigidas aos públicos e aos cidadãos que nos procuram, são medidas com o caráter genérico, para todos os cidadãos, independentemente das suas situações, independentemente das suas particularidades ou das suas diferenças. Nós, cada vez mais, e é um percurso que se está a fazer, hoje de manhã eu falava com o Dr. Mário Pereira, que ele falava num processo, o processo é o que eu chamo de percurso, o caminho,
e de facto é um processo que estamos a passar, o processo da inclusão, de tentarmos incluir todos nos nossos sistemas de formação e de qualificação e estarmos a preparar para isso e criar condições para isso, mas efetivamente as nossas medidas são para todos. Quanto muito poderão algumas delas ter majorações e discriminações positivas quando a pessoa se trata de uma pessoa deficiente ou que tenha qualquer outra situação, que pode até ser uma família monoparental, ou pode ser um migrante, ou pode ser um ex-recluso, depende da sua situação, poderá ter uma majoração que o discrimina positivamente. Mas as medidas abarcam todas as pessoas e estas que aqui estão são aquelas medidas que nós temos e que se destinam a todos aqueles que nos procuram para fazer formação ou para recorrer às nossas medidas de emprego. Tem, obviamente, que tendo em conta a questão da transição digital e que a política de emprego e de formação requer neste momento com resultados imediatos para a área da transição digital, nós estamos a desenvolver com caráter prioritário e massivo medidas de formação e de qualificação ou de requalificação profissional no domínio das competências digitais, quer dirigidas a jovens, quer dirigidas a adultos, tendo por referência o Catálogo Nacional de Qualificações. E aqui posso dizer quais são as modalidades que nós estamos a aplicar. Portanto, todos os cursos de literacia e cidadania digital, o programa jovem que se destina à literacia e cidadania digital a todo o cidadão e todo o candidato a emprego ou inscrito para formação profissional que não domine e que precise de ter informação básica e imediata para poder começar a utilizar, desde a criar um endereço eletrónico, desde saber como se relacionar com o portal do Estado. Portanto, no fundo, o beabá daquilo que é o conhecimento digital e da utilização do digital para se iniciar e começar a utilizar no seu dia-a-dia e na sua vida. O programa Jovem Mais Digital, que é dirigido a jovens também aqui mais de nível secundário ou superior e muitos muito numa perspectiva até de reconverter de jovens que são licenciados e que têm licenciaturas em áreas em que não estão a encontrar emprego, ou reforçar as suas competências na área do digital, e porque os jovens são daqueles grupos também que têm aumentado mais o número de desemprego deste ano, por via da crise que estamos a viver, e portanto é uma resposta direcionada para os jovens para o reforço de competências na área do digital que lhes permita aumentar as suas perspectivas de empregabilidade por via destas áreas que cada vez têm mais procura. Todos os nossos cursos dirigidos a jovens e adultos, desde os cursos de aprendizagem, os cursos de educação e formação de adultos e os cursos de especialização tecnológica de nível 4 e 5, em todos os perfis de formação, que têm a ver com as novas tecnologias e que estão disponíveis no Catálogo Nacional de Qualificações. Também o programa Upskills, que é um programa de formação e emprego para jovens de habilitação secundária e superior com o apoio dos politécnicos e que prevê depois a possibilidade de fazer, após fazer uma formação na área do digital, ter um emprego. As empresas que se candidatam, isto é feito, é uma formação com o apoio do IFP, que é feito pelos politécnicos, mas com a participação de empresas, e os jovens vão depois fazer uma formação na própria empresa e as empresas comprometem-se a contratar, a fazer um contrato de trabalho para a maior parte dos jovens que passaram por esses estágios práticos nas empresas. Gostaria aqui de referir, e porque, como digo, encontrar exemplos que têm a ver com a população que mais interessa às pessoas que provavelmente estão a ouvir e estão a participar nestas jornadas, dois exemplos muito concretos que com a APP-ACDM está a fazer com o Serviço de Formação de Faro, nomeadamente no âmbito da literacia digital. É um projeto que vai ser alvo de um acordo e que vai arrancar, já era para ter arrancado em dezembro, não houve essa oportunidade, mas irá arrancar a partir de 2021, e que são de facto ações de literacia digital dirigidos a jovens deficientes e às suas famílias,
com o apoio em articulação com a APP-ACDM, porque aqui esta articulação e este trabalho em rede é importantíssimo. O IFP trabalha para um todo, não tem know-how de tudo, e isto é um processo que as pessoas que estão por dentro, nós vamos aprendendo todos juntos, uns com os outros, neste caminho que vamos percorrendo. E o facto de se estar, as entidades que trabalham na área da reabilitação são entidades privilegiadas para nos darem indicação, para nos nortearem o caminho e nos dizerem aquilo que é necessário nós reunirmos, e muitas vezes em ajuda com eles, ou eles facilitarem-nos os meios, para podermos adaptar as modalidades de formação que têm a públicos que têm outro tipo de dificuldades, nomeadamente ao nível da deficiência. O facto de o fazermos com uma entidade que está, como a APP-ACDM, pode-nos ajudar a ter aqui um resultado muito interessante naquilo que é um curso, uma ação de literacia digital adaptada a estes públicos e replicar, inclusive, para outras entidades e para outros contextos. Também outro exemplo, e que tem a ver que por uma situação, como estas coisas se vão aprendendo e se vão criando, e porque uma técnica da APP-ACDM também dá formação no nosso serviço de formação e sobretudo nos cursos de técnicos de ação educativa e técnicos de serviços pessoais aplicados à comunidade, que são formandas que têm de facto unidades de formação e adquirem competências para lidar com pessoas que estejam dependentes de terceiros, por que motivo for, ou crianças também deficientes, e por dar formação nestas turmas, e porque estas turmas, em período de pandemia, não tinham acesso direto à formação prática em contexto real de trabalho, decidiu criar módulos tutoriais filmando e pondo em contacto os grupos que estão na APP-ACDM com os grupos e as formandas que estão no Serviço de Formação Profissional de Faro. E esta situação, que teve primeiro um objetivo, gerou logo outras ideias e houve logo resultados no sentido de, mas isto está a ser positivo para estas formandas, que não tinham contacto e estão a ter este contacto com estas pessoas, mas estão a interagir uns com os outros. E também está a ser positivo para os jovens adultos que estão na APP-ACDM afastados do sistema normal e que têm interagido desta forma. E, portanto, também tem sido uma aprendizagem para ambas as partes e que pode gerar outro tipo de ações que podem surgir a partir daqui. E é mesmo disto que estamos a falar. A inclusão, de facto, é um caminho, é um percurso, é um processo, conforme lhe queiramos chamar, mas é trabalhando todos uns com os outros, ajudando-nos, trocando ideias, trocando metodologias, experimentando, a partir da experiência, ter novas ideias e ir percorrendo esse caminho de maneira a ajudar a que todos consigam atingir os objetivos que se pretendem e que se sintam incluídos. Devo dizer também que o IFP tem adquirido e tem condições de adquirir, e neste momento já adquiriu, portáteis, webcams, hotspots e headsets para os formandos que não têm recursos e que não os têm, e para aceder à formação também tem os que ter, e assim acredita que pode combater ou minimizar algumas desigualdades sociais. E quem compra e quem pode, e o IFP é uma porta aberta nesta matéria, porque pode adquirir outro tipo de equipamentos que, em função, nós nunca deixámos de fora, dentro dos nossos percursos formativos e dentro dos nossos serviços de formação, alguém por ser deficiente ou por ter outra característica. Nós procuramos sempre incluí-lo, criando as condições necessárias para que a pessoa se sinta acolhida, bem, e possa fazer o seu percurso como todos os outros que lá estão. E este princípio é algo que nos norteia sempre, que é uma grande preocupação nossa. E, portanto, posto isto, eu convidava a todos, porque aquilo que eu falei de uma forma muito genérica poderá ser consultado a partir do nosso portal, não estejamos nós a falar na transição digital e nos portais e no relacionamento à distância, está tudo no nosso portal e eu convido-vos à consulta e a pesquisar o que lá está. E
sabe que pode sempre contar connosco. Nós estamos sempre consigo, estamos sempre com todos. Contactem-nos, perguntem-nos, explorem-nos, porque nós somos um serviço público e que estamos cá para servir o público e quem precisa de nós, seja pelo portal, seja por mail, seja diretamente nos serviços de emprego. Nós estamos presentes e disponíveis para ajudar quem precisa. Muito obrigada. Doutora, muito obrigado. Tem que passar, ainda não chegou? Tá? O que é que eu tenho que fazer? Interromper, não é? Deixar de compartilhar a tela. Já está. Já está. Já está. Doutora, obrigado. Passar-nos para a anfitrião. Peço desculpa. Tem que clicar em cima das jornadas de mais. Exato. E no ícone mais, passa-nos para a anfitrião novamente, por favor. Creio que já está, não está? Não, onde é que? É em baixo ou em cima? Nos participantes, depois aparece jornada de mais. Sim. E depois aparece um ícone que diz mais e diz jornadas de mais para nos passar para a anfitrião. Espera aí, eu tenho jornadas mais, palestrantes, participantes. Não, jornadas de mais. E depois coloca o rato. Já está. Já está. E agora? Mais. Jornadas de mais, sim. E agora o que é que eu faço? Está o mais, não está o ícone. Mais, sim. E tu voltarmos a tornar anfitriões a nós. Então faço tornar anfitrião? Sim. Tornar anfitrião, certo? Certo, correto. Já está. Já está. Muitíssimo obrigada. Obrigada eu. Dr. Mário Pereira vai intervir. Eu, entretanto, de facto, fui aqui tomando apontamento e agradeço-lhe muito a sua intervenção. A nossa associação está, de facto, neste momento a implementar uma plataforma digital Moodle, que está a ser customizada para clientes e famílias e colaboradores, de forma a ficar mais perto de todos com o apoio IFP e com a postura que a doutora disse. Eu passava então agora ao Dr. Mário Pereira para que ele fizesse a moderação, então, por favor. Uma boa tarde. Tem que ligar aqui. É aqui? Não se ouve, Dr. Mário Pereira. Já. Tem que ligar o microfone. Já está. Obrigado. Bom, eu agradeço em nome da Fórmem o convite para estar aqui para dizer alguma coisa sobre este problema que é demasiado grande e que tem muito a ver com as pessoas com deficiência. Porque, vamos ver, a deficiência é basicamente um problema de adaptação às condições em que vivemos, não é? E quanto mais complexas forem essas condições, mais pessoas haverá com incapacidades para conseguirem viver nesse ambiente. E, portanto, as tecnologias informáticas, se quisermos, têm uma enorme vantagem para pessoas com deficiências intelectuais, com deficiências físicas e com deficiências motoras. De facto, isto vai acrescentar muito à vida dessas pessoas. As pessoas com deficiências intelectuais também há, muita gente consegue tirar partido destas tecnologias até um determinado ponto e têm sido muito úteis, mas também pode fazer com que a vida delas se torne mais complicada e com que se torne mais difícil aceder às coisas. E eu posso dizer que, de facto, este teletrabalho, este regime todo foi muito giro, mas, de facto, nós temos imensas pessoas que não conseguiam aceder aos serviços públicos, por simplesmente porque toda a gente acha que depois que toda a gente sabe tanto como quem está do outro lado, quer dizer, portanto, basicamente, este é um problema enorme e nós, parece muito óbvio, mas para marcar uma consulta no centro de saúde torna-se um problema enorme. Ou para marcar um atendimento em qualquer serviço torna-se, em alguns casos, uma enorme dificuldade. E, portanto, estas dificuldades podem vir a complicar imenso a vida das pessoas com deficiências, nomeadamente de natureza intelectual. Que vai colocar ao nível das pessoas mais idosas também, que têm, muitas delas, enormes problemas nisto. Agora é evidente que isto, quem está deste lado e do lado de ter que apoiar as pessoas com deficiência, tem que dar atenção, obviamente, nos programas da formação
às questões estas questões da nova cultura, porque isto não é assim, a questão há aqui um problema com isto, nós muitas vezes estamos aqui a resumir esta questão à tecnologia. Isto não é só uma questão de tecnologia, é uma questão de cultura. E isto tem mudanças muito sérias na vida das pessoas e na cultura das pessoas, e até no modo como a gente pensa, e até no modo como nós nos relacionamos. E, portanto, é preciso também ajudar as pessoas com deficiência a acompanhar esta evolução também nestes modos de relacionamento e desta cultura digital. Porque pessoas com deficiência intelectual, aliás, toda a gente cai nas maiores disparates no uso das tecnologias, portanto não é uma questão típica das pessoas com deficiência mental andar a mandar imagens que não deviam para outros, ou mandar mensagens indevidas para pessoas, que há muita gente aí com grandes cursos superiores e tem peritos em informática que fazem disso a torto e direito. Portanto, não é uma questão de literacia, também é uma questão de cultura, de perceber os valores que estão subjacentes a isto. Portanto, há aqui um trabalho que as entidades que fazem formação para as pessoas que têm que ter muita atenção, né, e muito cuidado, né, e valorizar isto, né, e ser capaz de acompanhar o tempo, né, porque eu acho sempre interessante esta frase, porque há uns anos juntávamos um jovem ainda, que tinha feito o nosso curso de formação profissional, e nós perguntávamos às pessoas que tinham saído como é que deviam ser os nossos cursos para o futuro. E houve uma das pessoas que disse, tem que acompanhar o tempo. E pronto, e de facto é este desafio de ser capaz de acompanhar o tempo em que nós estamos metidos e que de facto teremos que nos desafia todos os dias. Né? Do outro lado, a nós, e o IFP obviamente tem aqui uma missão que é geral e global, e que tem as suas dificuldades, e que naturalmente, como em todos os sistemas, há pessoas que vão sendo empurradas para fora, digamos, e o nosso papel enquanto organizações que trabalham nesta área de apoio às pessoas com deficiência é empurrá-las para dentro. Eu no fundo diria que o nosso papel é muito mais, digamos, enquanto todos estes serviços da vida na comunidade, da vida dos empregos, tudo vai gerando forças centrífugas que vão atirando umas quantas pessoas para a margem. Não é? Isto é como se a vida fosse uma roda do oleiro, que vai gerando, quanto mais velocidade gera, mais pessoas atira para fora, mais barro atira para fora, e se não houver mãozinhas muito boas que mantenham o barro dentro, ele vai todo para fora. E portanto nós temos que ser esta força centrípeta, né, que puxa e que empurra e que volta a puxar as pessoas para dentro e que não os deixa cair fora, mesmo quando às vezes elas batem na margem. E este é o desafio que nós temos. Né? Por outro lado, é evidente que está aqui um desafio também para as empresas, para os serviços, para o Estado, também conseguir criar formas mais amigáveis de relacionamento e mais intuitivas. Quer dizer, contar que há pessoas que nunca vão ser peritas em informática. Há tempos aconteceu uma coisa absolutamente notável, né, que mostra como é que isto são os problemas que podem gerar, são culturais, não é? Mas num serviço, não interessa qual, a pessoa que estava lá no serviço disse que a pessoa com deficiência intelectual, para se ir lá inscrever, tinha que levar alguém que soubesse trabalhar no computador, porque ela não ajudava. Não era a função dela. Mas estamos a chegar a coisas, são coisas que as pessoas, posições em que as pessoas colocam, que isto também implica depois uma cultura e uma mudança. Que nós temos que ser muito cuidadosos e de facto não perder a ideia e também não sobrevalorizar as tecnologias. As tecnologias não vão substituir as relações humanas. Vão provavelmente fazer com que elas mudem a forma, mas as pessoas vão continuar a zangar-se pelas mesmas coisas, as pessoas antes vão continuar a chorar pelas mesmas coisas, as pessoas vão zangar-se, antes zangavam-se porque alguém mandava uma boca, agora vão zangar-se porque as pessoas mandaram um e-mail, porque as desligaram do Facebook, porque fizeram um comentário parvo no Instagram. As pessoas choram pela mesma porra, quer dizer, as pessoas não vão mudar as coisas porque nós choramos, porque nos rimos, porque nos divertimos, não vão mudar. Não é? E são coisas genéticas, independentemente da tecnologia que nós usarmos, quer dizer, um dia a gente ser metade de robôs, então, mas enquanto formos com esta carne, estes ossos, nós vamos ter muita dificuldade, nós vamos continuar com estas coisas, portanto, no fundo estamos aqui basicamente no fundo passamos a ter formas diferentes de dar expressão aos mesmos sentimentos e às mesmas coisas que são as mesmas, né? E que são as mesmas para todas as pessoas. Isto obviamente tem aqui um problema para quem são centros de recursos, né? E são as entidades que compõem a forma,
que é de facto conseguirmos adaptar-nos a isto. Quer dizer, eu acho que quando nós agora trabalhamos no mundo da inclusão, há aqui uma coisa. Há bocado o Presidente disse uma coisa que eu acho que eu também não posso deixar de comentar. Que a associação é assim, uma espécie de uma escola onde se entra e não se sai. Eu acho que deviam pensar melhor nisso. Porque ainda que as pessoas vão precisar, é assim, porque há aqui uma coisa, assim, as pessoas vão precisar de apoio toda a vida. Mesmo as pessoas que vão trabalhar, mesmo as pessoas com deficiências mais autónomas, elas vão precisar de apoio toda a vida. E um dos problemas grandes que nós temos hoje, já identificados, são as pessoas com deficiências intelectuais ligeiras, que são muito difíceis de apoiar, porque chegam ao centro de emprego e já sabem tudo, chegam a nós, sabem tudo, chegam ao Segurança Social, sabem tudo, já trabalharam, já fizeram tudo, sabem tudo. Só depois não sabem fazer as coisas certas no momento certo, né? E acabam a complicar imenso a vida delas, né? E este é um público enorme, muito grande, e que tem muitas dificuldades na relação com os serviços, porque depois, muitas vezes, em serviços, são tratados como os burros, como os estúpidos, como os chicos espertos, como os parvos, ou então, normalmente são julgados, em vez de serem apoiados, são julgados, né? E isto é um problema muito sério para este público, para estas pessoas, né? E acho que nós não estamos ainda a conseguir chegar devidamente a estas pessoas, e muitas vezes, muitas das limitações, eu tenho assim uma ideia vaga, mas isto podia ser estudado. Por exemplo, na região em que eu moro, as pessoas que estão nos RSIs de longa duração, as pessoas que são desempregadas muito de longa duração, compõem um número que corresponde basicamente à incidência estatística da deficiência intelectual ligeira. Isto basicamente, portanto, nós estamos a falar de deficiência intelectual ligeira, pode ter uma incidência até. Pronto, há quem diga que são 2%, e há outros que dizem que são 4%, mas aceitando mesmo que são 2% da população ativa, nós estamos a falar, se aceitarmos que são 2% da população ativa, nós estamos a falar de 200 mil pessoas em Portugal. E são 200 mil pessoas que procuram serviços de apoio e que não são diagnosticadas com deficiência, nem aceitam diagnóstico, e o recusam, portanto. Mas são pessoas que sem um apoio nunca vão conseguir sobreviver neste meio. Isso é um problema muito sério para estas pessoas, é um grupo para o qual nós, e que não chegam à Associação Algarvia, não chegam à Associação que eu trabalho, não chegam às associadas da Forma, mas que andam pelos serviços e que muitas vezes não são tratadas ainda como... São olhadas muitas vezes pelas manifestações que a deficiência tem e não tanto pela causa que está subjacente, nem recebem a ajuda que seria necessária e adequada para superar essas dificuldades. Portanto, o problema que nós vamos ter aqui é que as pessoas, precisando de apoio toda a vida, este também é um problema que é uma coisa que não é perfeitamente consciente em toda a gente. Mesmo as pessoas que obtêm um emprego continuam a precisar de apoio para resolver uma série de problemas, inclusive para manterem um emprego e para lidarem com as dificuldades que podem surgir a qualquer momento. E muitas vezes é curioso, o apoio não precisam ser coisas, que a gente não é preciso fazer às vezes muitas coisas, mas o facto da pessoa própria ou da empresa que o contrata saber que tem alguém disponível para apoiar assim que se telefonar, isto por si torna-se um fator extremamente securizante dessa relação e muitas vezes só a existência do mecanismo de apoio já se torna um apoio. Mas sem este apoio ao longo da vida, estas pessoas terão muitas dificuldades em sobreviver e ainda hoje mais dificuldades em estabelecer. Portanto, isto desafia-nos também para um tipo de apoios novo na relação com as pessoas com deficiência, que é um apoio muito mais centrado na mediação das pessoas com os obstáculos que lhe impedem uma boa inclusão e uma boa participação e uma vida de qualidade. E esses obstáculos podem ser a falta do emprego, podem ser a falta de outras condições, pode ser a falta de uma casa, pode ser uma escola, pode ser um problema com a herança, com a família, pode ser um problema, pode ser uma dificuldade em entrar a carta de condução, pode ser imensas dificuldades. Mas mais do que tentar reabilitar as pessoas, os nossos apoios têm que ser e tentar curar as pessoas ou transformar as pessoas, tem que ser muito mais focado na mediação desta relação das pessoas com os obstáculos que lhes complicam a vida. E isto no fundo também, digamos, quando nós falamos de inclusão digital, a inclusão é isto, é de conseguirmos trabalhar com as pessoas no sítio em que elas vivem, no sítio em que elas moram, nas suas condições naturais de vida. É por isso, eu diria mesmo, voltando à questão, o Sr. Presidente introduziu esta questão,
Eu penso que, de facto, nós não temos que deixar as pessoas. Há pessoas que nós vamos apoiar desde a intervenção precoce até que elas morram. Mas não temos que as ter cá dentro, quer dizer, nós temos que conseguir dar-lhe apoio de modo a que elas possam viver uma vida nas condições, nas melhores condições possíveis, o mais integrada possível, mas com o nosso apoio. Agora, conseguirmos passar de uma fase em que nós damos os apoios confortáveis nas nossas instalações, nos nossos gabinetes, nas nossas salas, todos bem instalados, com as condições todas, com as medidas todas que a Segurança Social recomenda e com aquelas coisas todas e com tudo. E outra coisa é isso, é nós conseguirmos dar apoio na rua, conseguirmos passar a dar apoio onde as pessoas estão, conseguirmos dar apoio às empresas, conseguirmos dar apoio nas escolas, conseguirmos darmos apoio nos centros de formação, conseguirmos dar apoio, sei lá, nos cafés, nos bares, nos restaurantes, nas discotecas, em todos os sítios em que as pessoas precisam de apoio para poderem usufruir deles. E isso é uma mudança também que nos desafia a nós todos e que o facto, e que esta questão das tecnologias digitais vem facilitar, vem com uns dias facilita, outros dias complica. Também não são elas que nos vão resolver os nossos problemas e que nós queremos é que elas não nos criem novos problemas e nos ajudem a lidar melhor com a complexidade do mundo. E, de facto, a deficiência é uma dificuldade em lidar com situações complexas. Né? E pronto, e por isso nós vamos ter que nos organizarmos também, de modo a conseguirmos responder a conseguirmos movimentar-nos nesta complexidade e, no fundo, ajudarmos a movimentar-nos, que as pessoas se movimentem nesta complexidade. E é em torno disto, quer dizer, de facto, todos os programas são ótimos, este esforço de IFP, obviamente, é importante, todos os serviços tudo é importante, nós próprios temos que avançar passos também na questão, de facto, a questão do trabalho à distância, da formação à distância. É possível fazer coisas para pessoas com deficiência. Nós próprios, com esta pandemia, acabamos por criar grupos de Facebook com pessoas que nunca tinham tido Facebook, acabamos por conseguir, mesmo durante o tempo que estávamos fechados, conseguimos comunicar e manter comunicação com todos os formandos, conseguimos fazer uma série de coisas que também, lhe digo, um mês antes nunca pensaríamos fazer. E conseguimos criar, inclusive, com pessoas com deficiências mentais muito graves, profundas, grupos de Facebook, as pessoas estavam em casa, conseguimos criar interações que também não conseguíamos fazer. Até conseguimos chegar a algumas famílias que antes nem conseguíamos chegar, porque por falta de tempo, disponibilidade, também não conseguimos. Portanto, isto veio tudo trazer novas coisas e novas possibilidades, e o nosso desafio, a nossa obrigação é aproveitá-las de uma forma útil, construtiva, e que, de facto, torna a vida das pessoas melhor, e porque é esse o nosso... Digamos, é por isso que nós trabalhamos, tornar a vida das pessoas melhor. Doutor, muito obrigado pela reflexão que efetivamente desenhou ao longo destes minutos, que nos fez de facto pensar e analisar e ver até que ponto é que é difícil, portanto, fazer e completar todo esse conjunto de relacionamento que se impõe para que os métodos possam de facto funcionar. Muitíssimo obrigado. Eu agora passava a palavra à doutora Margarida Flores, que é a senhora diretora do Centro Distrital de Faro da Segurança Social, que nos vai falar sobre a digitalização no âmbito da coordenação e da segurança social. A doutora... Eu retiro-me. Muito obrigado, doutor, muito obrigado. Obrigado. Doutora Marta Cavaco depois fará então a moderação. Doutora Margarida, obrigado. Muito obrigado também.